O nascimento passivo, a extensão do relatório, não foi isso? Isso, doutor. Tecnicamente, analisando qual foi a fundamentação da prisão, nesse caso concreto, foi por conta do risco à ordem pública, que a sua colocação em liberdade oferece. Ou seja, a liberdade dele oferece risco à ordem pública, uma vez que flagrado fazendo transporte de elevadíssima quantidade de entorpecentes em trajeto intermunicipal. É essa a fundamentação. Nada além disso, nada na fala dele traz envolvimento, não tem uma arma, não tem mensagens, não tem investigação, não tem sequer uma denúncia anônima. Então nós temos que lembrar que o processo penal ele deve ser observado pela presunção de inocência e qualquer dúvida que surge no processo em favor do réu. Claro que, como falei com o desembargador Azulini ontem, existe um indúbio para a sociedade, que foi uma invenção trazida que, na dúvida, a sociedade deve ser resguardada. Ok, qual dúvida existe aqui nesse processo? Então, nós entramos num juízo de suposição. Será que ele sai e volta a delinquir ou não? E no mundo de suposição, no judiciário a gente não pode julgar com bola de cristal, nós temos que avaliar o que tem no processo. Assim como ele pode sair e não delinquir, ele pode sair e delinquir. Então nós temos 50% de chance, na dúvida, em favor do réu. Nada além das drogas que foram abordadas com ele, com um filho de 1 ano e 10 meses, é importante até a gente observar um estudo feito em Mato Grosso do Sul que 92% dos presos não tem a presença do pai em casa. E nós vamos repetir esse ciclo, deixando esse homem preso com o seu filho sem a sua presença. Nós sabemos que a única coisa que pode ressocializar alguém e realmente tirar da vida do crime é o amor, é o apoio da família. E esse homem tem um filho menor, uma mulher que lhe aguarda. E não tem, no processo, nada além da quantidade de drogas. O fundamento foi elevadíssima quantidade. E eu cito, só brevemente, o HC do STJ 735-689, que diz quantidade de drogas por si só não pode fundamentar uma prisão preventiva. Ou seja, precisa de um elemento, o perículo na liberdade. Qual que é o perigo que foi trazido tecnicamente, objetivamente no processo? Veja que o juiz, nós estamos aqui não para refundamentar a decisão de primeiro grau, avaliar se ela foi tida de correta, se ela foi fundamentada corretamente, se ela trouxe elementos do perigo libertatis. E a decisão sequer trouxe um prognóstico subjetivo de que ele pode voltar a delinquir. Veja que até o Ministério Público, ao trazer o seu parecer para que seja negada a ordem, ele faz um prognóstico subjetivo. Ou seja, ele traz, olha, o tráfico de drogas, ele está como plano de fundo dos crimes de homicídio, plano de fundo dos crimes patrimoniais, então ele não pode ser colocado em liberdade. Mas ele não traz para o caso concreto. Aonde que ele traz que o Jonathan, que é o paciente, que é primário, está colaborando para esses outros crimes? Veja, não tem isso. Ou seja, nós estamos falando o seguinte, olha, tem muito crime aí que o tráfico é base, então deixa ele preso. Não, vamos punir ele pelos outros crimes? Não, a gente tem que olhar para o processo. Só estou pedindo, excelências, olhe pro processo, quem é a pessoa que está sendo julgada. Vamos tirar ele do balaio de todas as pessoas que são presas no crime de tráfico de drogas. Sabemos que é um crime hediondo, mas quem é Jonathan? Quem é essa pessoa? Nós vamos basear na prisão dele que ele pode voltar a delinquir se ele é primário? Não tem nenhum antecedente. Ou seja, a pessoa comete um erro na vida e que se ele estiver falando a verdade, e se ele estiver falando a verdade? Porque nós estamos falando, e se ele voltar a delinquir? Vamos deixar preso. Mas e se ele estiver falando a verdade? Ele não sabia disso que estava transportando. Nós vamos deixar ele lá nas grades? É por isso que existe a presunção de inocência. Se ele estiver falando a verdade e a lei autoriza ele responder o processo de liberdade, por que não? Por que não? E essa seria a principal pergunta. Se ele tem o direito de responder em liberdade, por que não? Prognóstico, subjetivismo excessivo de que ele pode voltar a delinquir não existe. E olha que interessante. Nós trazemos para o processo, lá no movimento 1.3, declaração da sua irmã, que a gente juntou fotos dele realmente trabalhando como motoboy, tem ele na chuva trabalhando várias vezes. Poxa, veja só que interessante, tem ele trabalhando, também juntamos, que a gente conseguiu no movimento 44 aí, uma declaração de trabalho dele, no movimento 1.9, que traz ali ele trabalhando, os vídeos dele trabalhando na chuva. O que isso quer dizer? Além do primário, a gente trouxe para o processo que ele trabalha realmente como motoboy. O que dá força para a palavra dele na prova que ele foi abordado. Não, eu sou motoboy. A caixa estava fechada, a polícia abriu. O que isso quer dizer? Que ele não se dedica à atividade criminosa. Porque se dedicar é viver de algo. Quando você vai estudar, você se dedica àquilo, você não faz mais nada. E se dedicar a uma atividade criminosa, se dedicar ao tráfico é se dedicar só àquilo. E nós trazemos elementos que não. Ele não precisa ver do tráfico, ele trabalha já faz 3 anos como motoboy. Ele trabalha em outra função. Ou seja, ele não se dedica ao tráfico.
Se ele não se dedica ao tráfico, nós podemos citar que tivemos um julgado que considerou 23 toneladas para o tráfico privilegiado. E sendo isso, se em caso de 23 toneladas, que é o HC 773861, 23 toneladas foi considerado tráfico privilegiado porque não tinha dedicação à atividade criminosa. Nesse caso, que ele não tem a dedicação, se em 23 toneladas foi reconhecido o tráfico privilegiado, fazemos um prognóstico, então, do final desse julgamento, que a súmula 59 do STF diz: se reconhece o tráfico privilegiado, se aplica medidas alternativas. Pelo princípio da homogeneidade, se é possível reconhecer um tráfico privilegiado que não acarreta a prisão, por que deixar ele responder nesse processo preso, se a liberdade é a regra? Infelizmente, o que acontece aqui foi pego com droga, a quantidade elevada, ele tem condições de voltar a delinquir. Então, vamos deixar ele preso. O que nós estamos fazendo aqui? Aconteceu um flagrante, a gente sabe que trazer consigo, transportar droga, consumo, crime de tráfico, não se nega, ok. Só que ainda não teve uma sentença final. E a quantidade de drogas, sim, vai ser avaliado conforme o artigo 42 da Lei de Drogas, na dosimetria da pena, não para prisão preventiva. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Foi pego em flagrante, beleza, já decreta a prisão preventiva como automática, como adiantamento da pena. O que se pede aqui simplesmente é presunção de inocência e o seu direito de responder em liberdade. Não é invenção da defesa, não é minha invenção. O artigo 283 do Código de Processo Penal já foi discutido nas ADCs 43, 44 e 54, lá do processo do Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente, que mesmo com condenação não se prende, nem em segunda instância. Por que nós vamos, então, aplicar a lei para um e para outro de maneira diferente? Peço simplesmente aqui que a gente observe o artigo 282, parágrafo 6º, que diz: a prisão é a última ratio. Tudo bem, excelência. E não foi observado aqui medidas cautelares. Veja bem, quem é Jonathan? O Jonathan é um homem primário de 25 anos apenas. 25 anos é uma pessoa jovem que, com a atenção da família, o amor do seu lar, ele não vai se dedicar a atividades criminosas, porque ele já não se dedicava. Agora nós vamos deixar ele lá na cadeia, ao bel prazer das organizações criminosas, para falar para ele: ó, o Estado virou as costas para você. Você tem o direito de responder em liberdade, mas você foi abandonado. E aí, quanto tempo nós vamos passar para até a sua mulher, a sua família também virar as costas para ele e só o crime o abraçar? Ele tem 25 anos, é primário, tem filho menor. Porque a prisão é a melhor solução. Lembre-se, é a última ratio. Então nós podemos, observando o artigo 282, parágrafo 6º, colocar medidas alternativas. Veja que ele mora em Curitiba e o crime foi praticado em transporte público. Podemos caçar sua CNH para ele não dirigir a moto. Nós podemos impedir que ele se ausente da sua cidade e colocar uma tornozeleira. Uma tornozeleira vai poder fiscalizar e ter certeza que ele não saiu. Ou seja, medida alternativa, progressividade das cautelares, não a prisão automaticamente. Então, excelência, partindo para finalizar, gostaria que fosse observado: o Jonathan é primário, tem condições pessoais favoráveis, tem filho menor, e observando o caso, não foi encontrado arma, não tinha denúncia anônima, ou seja, não tem elementos na decisão. Veja bem, nós estamos aqui não para dizer o que é certo ou errado, o que a gente pensa ou não pensa, fazer prognóstico de defesa, prognóstico de acusação, deixa preso, deixa solto, mas avaliar a fundamentação da prisão. E a fundamentação da prisão foi elevadíssima quantidade de drogas. E nós sabemos, as cortes superiores dizem que a quantidade de drogas, por si só a quantidade de drogas não pode ser elementar. E na decisão, mesmo que queremos deixar ele preso ou não, na decisão a única fundamentação foi a quantidade de drogas. Não foi trazido o periculum liberdades com elementos claros no processo, excelência. Então, considerando isso, os seus predicados favoráveis, a jurisprudência dominante em questão da quantidade, pede-se observação que não se negue vigência para o artigo 282, parágrafo 6º, e que aplique medidas cautelares. E ainda fica a cargo de Vossa Excelência, observado o artigo 654, parágrafo 2º, que é possível conceder a ordem de ofício até mesmo uma prisão domiciliar. Ou seja, qualquer prisão é melhor que a cadeia. Ele é primário, Vossa Excelência. Eu estou pedindo aqui que se observe a lei junto de um voto de humanidade, que ele é jovem, não tem nenhuma anotação, e a família dele aguarda ele, o filho dele aguarda ele.